Olá, meninos! Tudo bem aí com vocês? Bom, para nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o tema distribuição de frequências, certo? Bom, para isso, eu já vou diretamente aqui agora num exemplo e já vou resolver nesse exemplo explicando para vocês com relação ao que vem a ser uma frequência, certinho? Então, bora lá. O exemplo que a gente tem aqui é o seguinte: diz assim: veja a seguir o número de nascimentos diários em uma maternidade em certo mês. A partir dele, construa uma tabela de frequências contendo. Aqui nós temos as frequências, ó. F, que é frequência absoluta ou frequência simples. FA, que é Fá, é frequência acumulativa. FR é frequência relativa. E FAR, que é FAR, é a frequência acumulativa relativa, ok? Aqui nós temos uma tabela com os dados, né? De quê? Do número de nascimentos diários em uma maternidade em um certo mês. Então, aqui, ó. Num dia nasceram 5, no outro já nasceu 2, nasceu 3, nasceram 3, nasceu 1, nasceram 4. Então, esses números aqui correspondem ali os dados de número de nascimento diário em uma maternidade. Ok? Ele não identificou o mês. Tá. Então, para nós colocarmos isso numa tabela e que igual ele quer, construa uma tabela de frequências contendo as frequências aqui, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro passo é... Então, gente, o primeiro passo é pegarmos esses dados e colocar em rol. Em qual rol? Em crescente. Ou seja, nós vamos escrever do menor ao maior, porque os dados que estão aqui, se você ver direitinho, eles estão aleatórios, né? Conforme for registrando o nascimento ali, então tá aleatório. O que nós vamos fazer com esses valores então? Vamos colocar eles em rol. Colocar em rol, colocar em ordem crescente. Então, em ordem crescente, então olha só como é que vai ficar. Eu já fiz aqui, ó. Então, ficou desse jeito, ó, em rol. Então, ficou 0, ó. O 1, olha só, apareceu um aqui, apareceu um aqui, apareceu um aqui. Então, coloquei, ó. Aí o 2, né? Quantas vezes apareceu o 2, né? Eu coloquei lá, certo? Tá aqui. Quantas vezes aqui o 3, aqui o 4 e o 5, tá? Então, eu coloquei os dados da tabela em rol, coloquei eles em ordem crescente. Professora, o que é ordem crescente? É do menor para o maior, ok? Então, agora nós vamos para nossa tabela, ok? Bom, colocado em rol, então nós temos aqui, ó, do 0 até o 5. Então, eu sei que 0 é o menor elemento e 5 é o maior, certo? Ok? Bom, então eu sei que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou precisar de 6 linhas. Sempre eu vou precisar de 3 a mais. Então, se tem 6 dados aqui, eu preciso de mais 3 linhas. Eu vou precisar, então, de 9 linhas, que são aqui, ó. Tá aqui a nossa tabela, ó. Então, eu peguei uma linha para colocar o título. O título é Nascimentos Diário. Segunda linha para colocar aqui a nossa variável, né? Aqui o F, que é... O que é a variável, gente? A variável é o objetivo da pesquisa. No caso, foi o quê? O número de nascimentos. Aqui agora eu vou distribuir a frequência. Então, aqui eu tenho o F é a frequência absoluta, o FA é a frequência acumulativa,
o FR é a frequência relativa e o FAR, ou FAR, é a frequência acumulativa relativa. Então, como é que nós vamos fazer isso, então? A primeira coluna, nós vamos colocar, então, os nossos valores. Eu tenho o menor, que é 0, e o maior, que é 5. Então, tá aqui, de 0 até 5. Essa última linha vai ficar para o total. Lembrando que nesse espaço aqui, onde tem o acumulativa, aqui embaixo você não vai colocar nada, tá? Você viu que eu risquei aqui, tá? Você pode riscar também, nós não vamos colocar nada aí. Ok? Então, agora vamos preencher essa tabela. Então, ó, vamos lá. Deixa eu ver se dá para me aumentar aqui para vocês verem melhor. Bom, então vamos lá. Essa coluna aqui, que é a frequência absoluta, o que você vai colocar aqui? Aqui você vai olhar cada um desses valores e ver quantas vezes eles repetem. Então, vou lá. Lembra do hall que a gente fez? Aqui o hall. Quantas vezes apareceu o 0? Ó, só uma vez. Então, eu venho aqui na frequência e coloco quantidade de vezes que ele apareceu. Então, uma vez. Agora, 1. Vamos lá ver, então, quantas vezes apareceu 1, ó. 1, 2, 3. Então, aqui, 3. Ou seja, frequência absoluta é a quantidade de vezes que aparece aquele dado. Agora, vamos ver o 2. Quantas vezes apareceu o 2? Ó, quantas vezes? Olha, tanto. Vamos contar. Então, apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Aí, eu venho aqui e coloco a quantidade que ele apareceu, que foram 9 vezes. O 3, vamos lá. Vamos ver quantas vezes apareceu o 3, ó. Então, apareceu aqui. Só desse lado de cá que ele apareceu. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cá já é o 4, já começa o 4. Então, o 3 apareceu 6. Então, a frequência é a quantidade de vezes que se repete, né, o valor. Agora, o 4. Vamos ver, então, o 4. Quantas vezes nós temos o 4? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, eu venho aqui 8 vezes. Agora, o 5. Vamos ver quantas vezes apareceu o 5. Então, apareceu 1, 2, 3. Então, tá aqui. Compreendido sobre a frequência absoluta, é a quantidade que esses valores aqui se repetem. Quantas vezes eles aparecem na tabela. Aqui agora, ó, total. Então, nós vamos somar aqui, ó. Então, vai ficar 1 mais 3, 4. 4 mais 9, 13. 13 mais 6, 19. 19 mais 8, 27. 27 mais 3, 30. Certo? Então, são 30. Então, aconteceram 30 nascimentos naquela maternidade naquele mês. Certo? Frequência, fechou. Agora vamos aqui, a frequência absoluta, né? Agora vamos na frequência acumulativa. Só o nome já diz. Quando se fala acumulativa, é porque é algo que está somando, né? Está aumentando, está acumulando. Então, para isso, o que eu vou fazer, ó? Esse primeiro valor aqui, eu vou repetir ele aqui. Então, vai ficar 1 aqui. Ok? Agora, o segundo aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser esse mais esse. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser o 3 mais 1. Quanto que dá 3 mais 1? 4. Então, vem para cá, ó. 4. Certo? Agora aqui, vamos lá no próximo. Qual que é o valor aqui? É 9, né? Então, é esse mais esse aqui, ó. Então, vai ficar 9 mais 4. Então, 9 mais 4, 13. Então, vem para cá, 13.
Agora aqui. Então, nesse aqui vai ser esse mais esse. Vai ser, então, 6 mais 13. 6 mais 13 vai dar 19. Então, aqui vem 19. Agora aqui vai ser quem? Vai ser 8 mais 19. Então, 8 mais o 19. 8 mais 19, quanto que dá? 27. Então, eu venho e coloco aqui, 27. E aqui, ó, esse mais esse. 3 mais 27. Então, 3 mais 27, quanto que vai dar? 30. Então, eu venho aqui e coloco o 30. Olha só, né? Percebeu que por isso que não colocamos nada aqui, ó? Porque ele aparece aqui. Bom, vamos entender então. Frequência absoluta são quantas vezes esses valores repetem lá na tabela. Frequência acumulativa, só o nome já diz, é você somar. Esse primeiro valor você repete e os próximos vai somando como fica de cima, ó. 3 mais 1, 4. 9 mais 4, 13. 6 mais 13, 19. 8 mais 19, 27. E 3 mais 27, 30. Vamos entender melhor ainda. O que quer dizer isso, ó? Aqui, ó, eu sei que, né? Bora lá. Então, nesse dia aqui, ó, então, vamos entender aqui, ó. Vamos ver aqui esse espaço aqui, ó. Aqui, ó, 2 nascimentos, né? Quantas vezes aconteceu isso? 9 dias, né? Então, foram 9 vezes que isso aconteceu. Então, aconteceu 9 vezes nascer 2 bebês no mesmo dia, certo? Bom, aí 3, então aqui, ó, um bebê, só nasceu um bebê quantas vezes? 3 vezes, então em 3 dias. Então, um dia nasceu um bebê, no outro dia nasceu outro bebê, outro dia nasceu só um bebê. Então, isso aconteceu quantas vezes? 3. E uma vez, o que aconteceu? Não teve nenhum nascimento. Agora, vamos entender aqui a frequência acumulativa. Vamos entender. Então, quando se fala acumulativo, então, vamos analisar aqui, ó. Nessa linha aqui. O que eu tenho nessa linha aqui, ó? Aqui tá falando o seguinte, ó. Aqui, ó. Teve que passar 4 dias para ter quantos nascimentos? 1. Mas, quando teve 13 dias, né? Para ter quantos nascimentos? 2. Tá certo? Então, acumulou. Tá? Isso aqui é acumulativa. Então, a gente vai o quê? Vai olhando nessa forma aqui, ó. Então, ó, aí eu venho aqui. Para ter essa quantidade de bebês nascidos, houve o quê? 19 dias, né? Frequência relativa. Como é que é a frequência relativa? Todas as vezes que for falar relativo, isso corresponde ao quê? É em 1 no todo. É uma parte do todo. Então, é sempre voltado para porcentagem. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? O total, a gente tem que lembrar que o total, ele sempre vai corresponder a 100%. E o total aqui é quem? É 30. Então, 30 nascimentos corresponde a 100%, ok? Então, vamos começar aqui, ó. A gente vai olhar a relativa, mas é essa coluna aqui, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse valor, vou dividir ele pelo total e vou multiplicar por 100, tá? Então, a forma de você calcular isso aqui, ó, não tem problema não, é com você. Vou fazer todas elas, ó. Eu posso aqui, eu sei que aqui tem um denominador 1, então vai ficar, ó, 1 vezes 100, 100. 30 vezes 1, 30. Cancela, cancela. 10 dividido por 3.
Faz uma continha. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Acrescenta 0 e aqui, vírgula. 10 por 3, 3. Ó, vai dar uma dízima periódica aqui, né, gente? Então, eu vou arredondar. Eu tenho que ter pelo menos 2 casas decimais após a vírgula. Esse 3, como ele está mais próximo do zero, então eu jogo tudo isso aqui fora. Então, esse aqui corresponde a 3,33%. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar aqui 3,33%, certo? Bom, agora vamos aqui, ó, no 3. Como é que nós vamos fazer? O mesmo processo, tá? Do mesmo jeito aqui. Lembrando que o 100% corresponde ao total, que é 30. Então, eu vou pegar o 3, vou dividir por 30 e vou multiplicar por 100. Outra forma de resolver também. Olha só como é que nós podemos resolver. Dividir aqui primeiro, tá? Então, eu vou dividir 3 por 30. Bom, 3 é menor, acrescenta 0 aqui 0 e vírgula. 30 por 30, 1. 1 vezes 30, 30, para 30 nada. Então, o que ficou aqui? 0,1 vezes 100. Então, a multiplicação aqui, ó, número decimal é só andar a vírgula. Quantas casinhas aqui, ó? Eu tenho 2. Então, vou andar a vírgula 2 casas. Então, vai ficar 10%. Ok? Aí, vou lá. Então, aqui vai dar 10%. Certo? Bom, 2. O 2, perdão, 9 agora. 9, mesmo processo. Vou lá. Vou pegar um outro papel. Então, eu vou lá trabalhar lá, ó. 9 dividido por 30 vezes 100. Já posso cancelar aqui, tá? Vou fazer outra forma diferente, ó. 9 dá para dividir por 3, não dá? 9 dividido por 3, 3, vezes 10, 3 vezes 10, 30. Ok? Aí, então, vamos lá. 9 corresponde a 30%. 6. Vamos lá. 6 dividido por 30 vezes 100. Então, ó, cancela aqui, cancela aqui. 6 dividido por 3, 2, vezes 10. 2 vezes 10, 20. Então, 6 corresponde a 20%. Ou então, olha só, se 3 corresponde a 10%, 6 não é o dobro de 30? Então, aqui vai ser o dobro de 10. O dobro de 10, 20. 8. Como é que nós vamos fazer o 8, então? Vou pegar o 8, dividir por 30, multiplicar por 100. Aqui, vou fazer aqui, ó. 8 vezes 100, 800. 30 vezes 1, 30. Cancela, cancela. 80 dividido por 3. 80 dividido por 3. Vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Para 8, 2. Desce o 0. 20 por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 22. Aqui vai dar a dízima periódica, ó. 6, 6, 6, né? Como eu tenho que ter 2 casas decimais e o 6 está mais próximo de 10, eu vou acrescentar um aqui nesse 6, ó. Então, vai ficar 26,67%. Agora, aqui o 30, perdão, o 3, a gente já fez, né? Não precisa fazer o cálculo de novo, ó.
já fez, que é 10%. Agora aqui, você viu que tá em branco, aqui eu tenho que colocar o total. Então, eu vou somar isso aqui. Detalhe, quando eu somar isso aqui, precisa dar o quê? O 100%. Precisa dar 100%. Então, vamos somar aqui agora, né? Então, eu coloquei aqui, ó, o 3,33, os 10%, 30, o 20, o 26,67 e os outros 10%. Então, agora eu vou somar. 3 mais 7, 10, vão 1. 1 e 3, 4 e 6, 10, também vai 1. Desce a vírgula. 1 e 4, perdão, 1 e 3, 4 e 6, 10, também vai 1. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, mais 1, 10. De novo. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, deu 100%. Então, vou lá, coloco 100%. Certinho? Bom, aqui agora vamos na frequência absoluta relativa. Se é acumulativa, gente, perdão, frequência acumulativa relativa. Se é acumulativa, ó, lembra que a gente fez aqui? Então, vou repetir, ó. Agora, lembra que eu tenho o Rzinho, então é dessa frequência aqui que eu vou fazer. Então, eu trago o primeiro para cá, então 3,33%, e vou somar aqui agora, ó. Então, eu vou somar aqui. Vou somar aqui, ó, 10 mais 3. Então, vai ficar 10 mais 3,33, ó. Então, vai dar 13,33%. Então, 13,33%. Agora, esse mais esse, ó. 30 mais o quê? Vai ficar 30 mais 13,33. Então, vai dar o quê, ó? Desce o 3, 3, vai dar 43,33%. Aí, esse mais esse. Vamos fazer direto já? 20 mais 43, então 63,33%. Esse mais esse, vamos fazer no papelzinho, né? Então, vai ficar lá, ó. 26,67 mais 63,33. 7, 3, 10 vai 1, 7, 3, 10 vai 1, desce a vírgula, 7, 3, 10 vai 1, 2 e 1 e 3 e 6, 90. Então, aqui já deu o quê? 90%. O último é o 10, então 10 mais 90, 100%. Então, tá aqui a nossa tabelinha pronta, né? A nossa distribuição de frequência. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui no canal. E até a próxima. Tchau, tchau!